Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast com Gregório Ventura, o Pódium. Aqui você está sempre no pódio e aqui nós trazemos para vocês empreendedores que podem partilhar conosco seus pilares de sucesso, a sua caminhada enquanto empreendedor e aquilo que tem feito a diferença no mercado de trabalho. E como sempre, nós trouxemos mais um que já está no pódio. Hoje a nossa conversa é com Vitor, ou como todos o conhecem, Vitão, né, do grupo 3F, que ele vai discorrer para nós tantos negócios e tantas coisas e a caminhada que fez com que ele chegasse até aqui. Seja muito bem-vindo, Vitão. Prazer que você está aqui conosco. Gregório, todo mundo que está assistindo, é um prazer, viu, imenso estar aqui e parabenizar você. Eu acho que nós, empreendedores e gestores, às vezes até através da correria a gente não consegue passar. E a gente tem também um papel social muito grande de apoiar, de incentivar, né, outros empreendedores. E através do canal seu, com esse bate-papo, né, eu falo que eu tenho um bate-papo simples, mas que eu acho que é muito do dia a dia, da normalidade de todo mundo. A gente encaixa muito com o que as pessoas vivem em sua realidade, né? Às vezes a gente vê um podcast que as pessoas falam muito números altíssimos e tudo, e a gente esquece ali da simplicidade. Então, parabéns, você é um cara hoje, né, que tem essa representatividade muito grande hoje, principalmente na parte de motivação, do empreendedorismo também, de estar conectado com empresários. Então faz todo sentido a gente estar aqui batendo esse papo com você. Que bom, bacana. E eu quero começar com uma coisa bem simples também. Você falou de simplicidade aí. Você é um jogador de vôlei conhecido, se não me engano já jogou na Espanha, no Brasil. Fala um pouquinho para a gente dessa trajetória, né, do Vitor, né? Claro que você vai resumir para a gente, que eu sei que sua trajetória é vasta, mas essa trajetória do Vitor, jogador de vôlei, quem era o Vitor, jogador de vôlei, para o Vitor que se transformou num grande empreendedor hoje. Como é que foi toda essa trajetória? Gregório, assim, eu tenho o começo da minha vida, né, eu acho que vem do berço dos meus pais, né, Felipe Oliveira e Antônia, né, que eu falo assim, grandes empreendedores, mas tinham também ali às vezes uma dificuldade de gestão, por não entender muito, né, aquele empreendedor raiz que vai, que enfrenta, que quer mudar um pouco a vida da família, dos amigos em volta, né? Então desde pequeno eu sempre via eles ali inovando, fazendo as coisas, mas eu tinha um pé ali um pouco daquela força, aquela vontade porque eu já era muito grande, né, por que não praticar a questão esportiva? Mas a gente tinha também a dificuldade de uma região, né, uma região carente, né, de incentivos esportivos, né, de projetos que poderiam ali auxiliar, porque aqui na região do Norte de Minas a gente é um celeiro de grandes atletas em todos os esportes. E aí, numa eventualidade, né, o Minas Tênis Clube veio aqui disputar uma Copa, trazia o time tradicional, né, o time principal. Na época, né, não existe mais, mas era a Telemix Celular, né, que eles faziam uma Copa Telemix Celular, dava oportunidade para o Norte Mineiro inteiro. Ali eu participei e a gente conseguiu, né, marcar um teste para o Minas Tênis Clube. Passei, né, diante de mais de 200 atletas, fui o único que passei e comecei minha carreira no Minas Tênis Clube. Passou um tempo, né, a Telemix Celular, eu muito comercial, né, eu muito comerciante através né, dessa experiência que eu tive com minha família. Né, a gente sempre, eu brinco, né, o meu poder de relacionamento, eu saía daqui de férias, quando eu ia para Belo Horizonte eu levava carne de sol, doce de marmelo e farinha do Morro Alto. E ali era o meu poder de negociação. Que bacana. E aí os diretores da Telemix Celular, né, ali vendo aquilo, me convidaram, eu com 13 para 14 anos, falando assim, você vai ser o garoto propaganda da Telemix Celular em todas as Copas que a gente vai disputar. Então eu dava entrevistas e tudo, só que aquilo me fez conectar mais cedo com o time profissional. E um belo dia, Gregório, assim, eu falo que, né, o que eu acho que a gente pode, né, nesses podcasts, dar alguns sinais, né, alguns assim, insights que assim, eu falo, esteja sempre preparado para aquele momento que às vezes você menos espera você ter uma oportunidade. E aí um certo dia eu no time profissional, eu era o que carregava a água, porque eu era da equipe de base, né, limpava chão, quando o jogador caía suado. Os dois jogadores da minha posição meio de rede machucaram. Né? Na época o Cebola, treinador, né, o antigo Cebola, olha para um lado, olha para o outro e fala assim, menino, qual posição a sua? Eu falei, meio. Então entra aí, vai e preenche esse buraco aí no fundo da quadra. Desde aquele dia, mais nunca eu saí. Então eu comecei aí, e o Cebola viu o potencial, mas viu também a minha força de vontade, né, que eu tinha, estava
começando, né, a prática esportiva no voleibol, estava começando, mas ele viu ali e falou assim, vamos abraçar aquele menino ali que ele está querendo. Do interior, né, a gente fala pé rachado, magro, eu tinha 2 metros de altura, 70 quilos, era magro. E aí, a partir daquilo ali, a gente começou a entrar no voleibol. Aí eu fui seleção mineira, né, fui seleção brasileira sub-21, mas sempre tinha algo, Gregório, que me chamava para o empreendedorismo. Né? A gente sempre conectava. Inclusive, né, estou terminando meu livro agora, que vai chamar Convocado para Vencer, e que o foco dele, principalmente, é essa questão de network. Só que não é o network, né? Eu quero passar nesse livro. Não é uma questão de network tradicional que a gente vai ali conectando. É o network que eu quero vender ali de uma simplicidade. Network que a gente conhece ali no dia a dia, de pessoas que você trata bem, com a sua simplicidade, pessoas que fazem te admirar pelo que você é, não pelo que você tem. Né? E a minha vida, depois disso, né, começou no call center através de um relacionamento que eu fiz quando jogador. Né? Depois de 10, 12 anos, uma pessoa que eu tratava bem, que eu dei a carne de sol aqui, a farinha de Morro Alto, né, de uma forma muito simples, que lembrou de mim e falou assim, vou gerar essa oportunidade para você. Então a minha mudança de vida de chave foi de um network que talvez ele foi, né, construído de uma forma totalmente involuntária. Assim. Então é o que a gente gosta de passar para todas as pessoas. Então, só para a gente entender, muito bacana isso que você falou, até porque você já me falou de um pilar muito interessante, aliás, 2. Primeiro, a sua veia empreendedora, que já vem há bastante tempo, desde que você tinha 12, 13, 14 anos, você já tinha essa veia, esse desejo, né? Essa coisa já tinha em você. E outro, você falou muito do network aqui, que a grande oportunidade que foi uma virada de chave na sua vida, que foi a questão do call center, veio através de um network, né? Eu sempre digo isso, falo para as pessoas a importância do network, né? A rede de contatos, a rede de relacionamento. E quando você trata bem as pessoas, quando você constrói relacionamentos que são relacionamentos sólidos, isso daí em algum momento, né, pode trazer para você muitas perspectivas, abre muitos negócios. E é um relacionamento que eu diria, Vitor, eu sempre digo isso para as pessoas, tem que ser natural, não pode ser uma coisa forçada, né? Não pode ser uma coisa... A coisa vai vir naturalmente, até pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de se relacionar, e você precisa investir nisso, né? Você que é empreendedor, você precisa investir em network, você precisa investir na sua rede de relacionamentos, na sua rede de contatos, né? E isso realmente pode transformar a sua vida, um único contato pode transformar a sua vida. E aí você está contando toda essa história, e quando que você deixou o vôlei, quando que você decidiu assim, não, agora eu vou ser empreendedor mesmo, né? Eu acho que quando eu te conheci, você estava nessa transição. Sim. Não é? Eu acho que é isso. Quando a gente fala dessa questão dessa simplicidade, é legal todo mundo que está vendo. Hoje a gente tem uma geração muito imediatista, as pessoas querem as coisas para ontem. Ninguém faz nada mais por vontade de ajudar o outro. Eu acho assim que quando você faz, né, sem querer, em troca, pode ser que aquela pessoa ali não vai te ajudar. Né? Eu fui ali uma pessoa né, carinhosa, eu fui atenciosa com uma pessoa há muito tempo atrás, 12 anos depois aquela pessoa me serviu. Era uma pessoa que era gerente da loja, era da Telemix Celular, depois ela foi para a loja Claro, e 12 anos depois, quando eu entrei em contato, ela era vice-presidente da empresa. Então, olha como uma mudança de chave. Talvez você não dê valor para uma pessoa que está do seu lado agora, que talvez aquela pessoa, né, a gente fala que o mundo não gira, né, ele capota. Então, talvez aquela pessoa seja uma pessoa que vai estender a mão para você. Daqui muito tempo. Então não seja imediatista, seja disponível, né? Esteja disponível a ajudar as pessoas e a mudar a vida das pessoas. Quem sabe futuramente essa pessoa não mude a sua vida. E aí quando a gente começou a questão da transição do vôlei, a gente tinha aquele pezinho de chamar, né? Assim, o vôlei, ele é um esporte, né, apaixonante, mas na questão financeira, na questão hoje, a gente tinha muita dificuldade de novas equipes. Não é fácil hoje. Hoje eu sofro com futebol na questão de patrocínio, mas imagina no vôlei. Né? Então, eu saí daqui e fui para a Espanha, tinha propostas para ir para a Itália, só que eu tive uma lesão, né? E eu lembro que eu torci o pé, eu estava jogando a Champions League, eu estava num time da Espanha, e eu no chão eu falei assim, é a oportunidade de eu parar. Porque toda vez que eu falava que eu ia parar, eu tinha uma pressão tão grande, da cidade até, que fala assim, ó, todos queriam, olha o biotipo que Deus te deu, você tem altura, quantos meninos não queriam estar no seu lugar, e eu ia e recuava.
Então, naquela lesão, eu falei assim, a oportunidade de eu parar e começar a empreender. Então, eu tinha juntado pouquinho dinheiro, porque o vôlei não dava muita coisa, né? Voltei para Montes Claros para tratar, eu tive essa lesão. Fiz um acordo com o meu clube europeu, né? Que se eu voltasse... Na época, meu pai tinha o sonho de montar um time aqui. Aí eu comecei ali a auxiliá-lo e tudo, até que eu assumi, né, a gestão desse time 100%. E descartei a minha vida como atleta. Aí eu comecei a minha vida como gestor. E aí montei uma boate aqui em Montes Claros, montei uma loja de crédito consignado. E a gente começou a diversificar, porque onde que tinha ali para sobrar um pouquinho, tinha, porque eu tinha perdido a receita, né? Assim, que era a minha receita como jogador, e a gente tinha que começar a empreender. E ali eu comecei a mudar de fato, né, a questão minha como atleta para a minha vida como empreendedor. Mas nunca deixei, né, de gostar do vôlei. E de ser apaixonado pelo esporte. Mais do que o vôlei, pelo esporte. Né? Sim. Bacana. E aí, você falou aí só retomando, gente, do network. Aqui, por exemplo, hoje nós estamos no restaurante Javali, nós gravamos daqui nessa parceria com eles, e aqui hoje está se transformando em muitas conexões de negócio, tem muitos eventos, né? Olha para você ver como você está criando e enxergando oportunidades de negócio, né? Quero parabenizar aí os meninos aí, os 2 sócios aí do Javali, que são fantásticos, né? Grandes empreendedores também, e em breve eles vão estar com a gente aqui, nós vamos bater um papo com eles. Mas me diga uma coisa, aí você começou o time do Montes Claros, um time, gente, né, que foi vice-campeão da Superliga. Você conseguir chegar numa final é um negócio muito, muito complicado no meio de tanta gente que é muito mais poderoso, tinha muito mais experiência, e chegar numa final para a cidade foi muito marcante, né? Fomos vice-campeões, mas foi muito marcante, né? Como é que você fez aquilo com o time? Porque a gente sabe que os recursos não eram muitos. Você não podia contratar o melhor jogador da Superliga, aqueles caras que você conheciam que eram os bambambãs, né? Mas você fez um time muito interessante. Qual foi a sua filosofia de gestão? Como é que você levou o Montes Claros a esta final? O que caminhou? E ou foi algo do acaso? Eu nunca acredito que é algo no acaso quando você tem sucesso, sabe? Você fez coisas certas, tá? Sim. Como é que foi isso? Gregório, na época, né, com essa minha transição de atleta para essa possibilidade de ser um gestor, eu vi que algumas pessoas ali que estavam, né, junto com meu pai, que tinha ideia, o primeiro time de vôlei aqui era para que eu voltasse. Né, meu pai sempre foi aquele paizão que, né, ele sofria muito com aquela distância minha. Eu tinha proposta para a Itália, ele falou assim, não, eu vou fazer um time para eu ter meu filho de volta. Só que como ele, né, desentendia dessa questão, quando eu vi aqui, eu comecei a ver salários e tudo, eu falei, pai, alguma coisa está errada. Então essas pessoas, elas se incomodaram com a minha presença e saíram. Quando elas saíram, falou assim, só tem eu para tocar. E aí aquela dificuldade realmente de patrocínios, uma região que, né, infelizmente, ela não investe, ela não apoia o esporte. Assim, ela não tem aquele incentivo, igual hoje o time de vôlei. Né? A gente acredita que agora, né, o prefeito Guilherme, né, é um cara pró-esporte, né? Acredito que ele vai, mas hoje o time, por exemplo, do Norte é o único time de Minas Gerais que não tem o apoio de uma prefeitura. Então, assim, a gente vê essa dificuldade em nossa região, mas a gente está com conversas com o Guilherme, acredito que ele vai mudar um pouco esse cenário nosso norte mineiro aqui, né? Porque tem que investir em tudo, lógico, em saúde, educação, mas também a esporte faz a necessidade hoje em uma cidade desse tamanho, desse porte que é Montes Claros. E aí, quando eu vi aquele meu pai, eu comecei a contactar amigos. Falei assim, ó, já arrumou time? Não, vem para cá, ó, mas você ganhava 20, você vai ganhar 2. Porque aqui, mas se você arrumar algum outro time, depois você vai embora. Aí fui fazendo time de amigos, né, de pessoas que eu conhecia. E o treinador, que era o Marcelo Mendes, que depois explodiu no Brasil. Foi pro Cruzeiro. Eu joguei contra ele na Espanha, né? Então fiz amizade contra ele. Eu estava no Numancia, ele estava no Palma de Mallorca. Eu fiz a final da Copa do Rei contra ele. E aí, aquela questão do relacionamento, do network, de conversa, mesmo que foi um time adversário, eu me apresentei, conversei, peguei telefone e tudo. E aí, quando eu vi, eu falei assim, poxa, pode fazer sentido, que era um treinador que eu achava interessante. Liguei para ele e falei assim, não, vou para o Brasil. Veio para o Brasil, né? E a gente explodiu. O time deu uma liga que foi impressionante. Né? Hoje, Gregório, a gente... ainda porque a cidade gosta do esporte. Né? As pessoas elas gostam de ir, de torcer. Né? A gente sente falta desse sentimento de pertencimento aqui com algo que é nosso. E naquela época, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Mais uma vez eu consegui nesse feito,
Naquela época a gente conseguiu, até hoje, nenhum clube no Brasil bateu a média de público que a gente tinha. Então o time de vôlei daquela época, que hoje, né, tem o André como gestor, sim, mas naquela época, com a nossa gestão, a gente tinha a maior média de público do Brasil. E essa informação eu não sabia, imagino que a maioria das pessoas não sabe. Então você está me dizendo que foi a maior média de público até hoje, foi daquele time, né? Não foi batida em nenhum outro projeto. Tirando as finais que são jogadas no Mineiríssimo e tudo, mas as médias de público dos jogos né, normais, não. E hoje também, através do futebol, a gente tem a maior, tirando o Cruzeiro, Galo e América, os 3 principais clubes, nós temos já a maior média. Montes Claros tem a maior média de público de times de futebol do interior. Que maravilha. E você teve no percurso também, né, como você disse, o Marcelo, um grande técnico, depois explodiu no Brasil, só que no meio do caminho você teve uma questão que ele foi contratado pelo Cruzeiro, me parece que você foi lá e tirou, então tá, o Talmo saiu, eu vou trazer ele. Eles tinham mandado o Talmo embora, né, e aí eu já tinham contratado o Marcelo, e eu não sabia, e tem umas histórias dos bastidores que nós temos que são longas, mas aí eu fui conseguir, falei assim, o Cruzeiro ia tomar ele sem pagar multa, porque ele tinha pegado, né, só rapidamente assim, ele pegou o contrato com minha secretária para tirar um xerox e o contrato foi original, a gente não tinha contrato dele. Nossa. Aí eu liguei para a secretária e falei assim, manda para o jurídico. Ele, Marcelo pegou hoje o contrato para tirar um xerox. Só que ele, né, usou um pouco ali da malandragem argentina. E aí eu lembro que eu fui no hotel, consegui resgatar esse contrato, mas aí ele pagou a multa para sair. Aí eu, Gregório, eu gosto de ir um pouco contra a corrente. Eu falei, se o Cruzeiro está mandando o Talmo embora, contratando o meu, eu vou contratar o Talmo e vou ganhar do Cruzeiro aqui. E ganhou. E foi o que aconteceu. Tirou e foi para a final. Gerou a oportunidade, Talmo, que inclusive está aqui agora em Montes Claros. Tá com... É uma pessoa incrível, né? Um ser humano ali abençoado, né? Extremamente honesto. Falei, Talmo, vou te gerar a oportunidade. Então ele veio para cá, né? E de fato a gente foi para a semifinal, né? contra o Cruzeiro. E ganhamos aqui de 3-2 um jogo que vai ficar para a história. Ganhou lá e ganhou aqui, né? Que eram 2 jogos, né? Eram 3 jogos, aí como tinha ganhado lá, ganhou aqui 3-2, um jogo para a história, como você disse, maravilhoso. E me conta aí você vê essa oportunidade de você ser gestor, né? De call center, ser dono, né, de uma empresa de call center, e você conseguiu transformar esta empresa num grande negócio e foi uma virada de chave na sua vida. O que foi os pilares desse negócio? Né? Uma curiosidade que a gente tem. Na época, isso foi uma grande oportunidade para você, mas como é que foi a história disso? Como é que você chegou a convencer, né, o vice-presidente, que tudo bem que você conhecia, a você abrir um call center, e como é que você geriu isso para ser um negócio de sucesso? Porque é algo assim que a gente fica olhando, em tão pouco tempo você conseguiu, porque assim, você podia ter conseguido, mas pode ser que você não tinha os pilares e as competências para conseguir fazer com que o negócio fosse sucesso. O network te abriu a porta, mas a sua competência é que fez com que esse negócio alavancasse e chegasse ao sucesso. Conta para a gente que isso é algo de muito curioso e de muito aprendizado para nós e para todos os empreendedores que estão vendo. Gregório, assim, a história do call center, né, eu tinha saído, inclusive, fica para um outro momento, né, eu saí de um momento muito difícil da minha vida naquela época, né, até a exposição, até do esporte, né, e junto com política, isso não tinha sido muito interessante na época, mas no meu livro eu vou contar tudo. Mas eu estava muito, assim, para onde eu vou? E aí um certo dia, né, eu tinha um sócio que ele era supervisor da IC, né, uma empresa de call center também extremamente tradicional, né, muito, hoje é gigante no Brasil. E ele estava naquela empresa minha de crédito consignado como sócio. E um certo dia eu virei e falei assim, gente, eu não nasci. Se tentaram me derrubar, se tentaram me diminuir, não, eles não vão conseguir. Porque eu sei da minha capacidade, eu sei do meu caráter, eu sei quem eu sou, né, e eu vou correr atrás. E um dia eu virei para ele e falei assim, aquela empresa que você trabalhava, aquilo ali tem muito funcionário, será que não dá dinheiro? Não. Aí ele, na época, não, Vitor, isso não é para nós. Eu falei, não, por que não? Né? Eu falei assim, aí eu tinha, dentro da minha história, e eu conto, acho que, para não ficar tão grande o podcast, eu vou só abrir esse parênteses aqui. Pode falar. Em 98, eu, estudante, né, tinha ali meus 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, né, era a Copa do Mundo, e eu pedi meu pai, né, Felipe, um álbum de figurinha.
eu era o único que não tinha um álbum de figurinha. Uhum. E aí meu pai, na época, não entendia isso, Uhum. né? Depois de muito tempo você vai amadurecendo. Meu pai, financeiramente muito ruim, muito mal, né? Ele não me deu o álbum de figurinha. Eu lembro que ele entrou dentro do escritório dele, pegou aqueles cadernos de cartão de visita transparente, que você colocava os cartões de visita. Hoje praticamente ninguém usa. Ele me deu aquele... Ele falou assim, ó, esse é o álbum da sua vida. Aqui você vai ganhar a sua Copa do Mundo. Toda vez eu conto, eu sempre arrepio. Sim, que legal. Só que aquilo ali, para mim, para um menino de 12 anos, ao invés daquilo ser uma coisa negativa, aquilo eu falei assim, eu vou ser o único que tem esse álbum de figurinha. Se todo mundo tinha aquilo, então aquilo não me gerou uma coisa ruim. Não sei por quê. Na época aquilo, então eu andava com esse álbum de figurinha e todo lugar que eu ia com meu pai, andando no centro, eu falava, Gregório, você tem cartão de visita? Aí eu pegava o cartão de visita, só que era tão grande que impossível. Acho que nem hoje eu iria encher isso. Aí, gente, passaram-se muitos anos, né? Aquele gerente da Telemix Celular, quando estava na Telemix Celular, saindo para Claro, um certo dia, né, eu ganhava uma menina, né, já com 14 anos de idade, ganhava a folha de Vale Transporte, a gente ia lá na rua, na Avenida do Contorno, que tinha uma banca que comprava um pouquinho mais caro, centavos. A gente ia vender aquela folha, o Minas pagava para ir para a escola, a gente preferia ir a pé para vender, para sobrar um pouquinho, né? Para sobrar um dinheirinho. Aí eu encontrei com ele na loja, era uma loja ali na Rua Espírito Santo, hoje onde é a Embratel, né? Era uma loja da Claro lá nova, a Claro era uma empresa nova naquela época. Ele falou assim, Vitor, aqui é meu cartão de visita, qualquer coisa que você precisar, tá aqui. Então, nesse certo dia, aí se passaram 14, 15 anos, né? Eu já voltando aqui para mais próximo, eu estava nesse momento muito difícil, eu falei assim, gente, eu não nasci para isso. E aí eu virei para ele e falei assim, por que a gente não monta esse call center? E aí eu passei a entender o que era o call center, porque de fato eu não entendia, né? Ele já tinha trabalhado como supervisor nesse call center. E aí eu falei assim, ó, eu tenho um álbum de figurinhas que eu sou o cara mais conectado do Brasil. Né? Eu tenho uma rede de relacionamento aqui que é invejada, está aqui, né? Esse álbum de figurinha. E dentro desse álbum tinha o cartão, né, do Ricardo, que ele tinha, na época, virado já vice-presidente da Claro. Então, eu mandei vários e-mails falando, eu tinha estudado, o nosso absenteísmo nem tinha call center, tá? A gente não tinha nada. Ó, montei uma empresa de call center e tudo, nosso absenteísmo é pouco, nosso turnover é isso e tudo. Trouxe uma tecnologia dos Estados Unidos, nunca tinha ido para os Estados Unidos naquela época, eu trouxe uma tecnologia dos Estados Unidos e tal. Aí comecei a receber respostas, isso numa sexta-feira, comecei a receber respostas assim, Vitor, não tenho ponto de atendimento, não tenho call center, não tenho necessidade. Vários já dando negativo, que eram e-mails que nem existiam mais, talvez empresas que nem existiam mais. E no domingo, né, inclusive esse e-mail está impresso dentro de um quadro, que ali foi a mudança. Então, no domingo eu recebi falando assim, ó, Maria Clara, era uma diretora, favor atender o Vitor. Vitor, é muito bom saber que você está bem. Sucesso. Eu acho que ela recebeu, não sei se ele fez aquilo só para responder, né? Eu acho que, mas a Maria Clara recebeu aquele e-mail como uma ordem. Nos chamou, nos convidou e a história do call center toda começou ali. Né? Mas aquilo que você não sabe, gente, hoje a gente tem tanta tecnologia, as informações estão tão abertas para todo mundo, né? Lógico que eu vou falar uma besteira aqui, mas é perigoso hoje você fazer uma cirurgia, porque hoje tem cirurgia no YouTube, ensinando o que você faz, o que você não faz, porque hoje as coisas, então busque informação, não saiba, não tem problema. O mais importante hoje, que eu acho que mais falta nas pessoas, é força de vontade, é foco, é força para continuar, né? Hoje o grupo 3F, né, quando eu saí, né, da VGX, eu falei assim, como é que eu vou chamar a minha empresa? Eu chamava Victor, Vitória e tudo, aquele trem, contratei uma empresa de São Paulo para me achar um nome, eles mandavam o nome, eu não. Eu falei, gente, eu tenho uma vida inteira que eu falo 3 palavras, né, que eu vou falar, né, pode ser alguns pilares da minha vida, né, são vários, mas os principais, foco, força e fé. Então, 3F, né, são esses 3 Fs na minha vida, que eu acho assim, foco. Se você tem foco, né, força para você alcançar, que nada é fácil, e fé, que Deus também é a base de tudo, né, Gregório? Com toda certeza, Deus é a nossa base. Vitor, e call center é algo assim que precisa de muito tesão,
né? Porque é o dia a dia ali, principalmente para quem é um empreendedor que precisa vender, que precisa ter resultado nos negócios. Conta para a gente um pouquinho da gestão de call center, no sentido de, eu sei que você tinha gerentes, supervisores, um grupo enorme, né, de profissionais. Como é que era isso de metas? Como é que vocês acompanhavam? Como é que você fazia a gestão disso para dar um resultado e você ter atingido os resultados que você atingiu? Principalmente para quem está reformulando o seu modelo comercial, né? Você sabe, eu sempre trabalho nessa linha comercial de metas e estou ali batendo. Você tem que monitorar, você tem que acompanhar. Eu também venho de uma cultura, né? Fui gestor 7 anos da Ambev, você sabe como é que é a pegada, Sim. né? Me fala um pouquinho da pegada que você tinha com a equipe e como é que era essa pegada dos gestores com a equipe. Ô, Gregório, acho que a primeira coisa para você ser um pouco diferente é você tentar, apesar que hoje está cada vez mais complicado, é cercar de boas pessoas. Pessoas que compram o seu propósito, pessoas que entendem, né? Mas primeiro você tem que ter o seu propósito muito bem definido, o seu objetivo, para aquele líder que não sabe passar onde ele quer chegar, a equipe dele não vai conseguir acompanhar. Né? Então, busque estar próxima de pessoas que entendam o seu propósito, o seu objetivo, o que você quer passar, e pessoas que tenham um pouco também o seu perfil. Eu falo assim, na época, até hoje as pessoas falam que call center é muito duro trabalhar e tudo, mas eu te falo, uma pessoa que trabalha dentro de um call center, ele sai outra pessoa. Isso é verdade. Porque ali, de fato, você é exigido a trabalhar. Call center você não pode mexer. Hoje as pessoas, né, o tempo inteiro estão com o celular, quer olhar o WhatsApp, quer olhar Instagram, quer redes sociais. O call center não. Você é pago, você tem ali suas horas, você é muito monitorado. Toda empresa de call center ali existe uma tecnologia muito grande por trás. Né? Então você monitora ali o tempo inteiro, você monitora as ligações. Por exemplo, na época nossa, a pessoa não fazia muitas ligações. Ela tinha, porque a gente também preservava ali o número de ligações para não gerar um desgaste para aquela pessoa e ela tinha que bater a meta dentro daquelas ligações que a gente achava que era o ideal. Então a taxa de conversão dela tinha que ser alta, boa. Tinha que ser boa, porque senão a pessoa, por exemplo, na época era 100 ligações no máximo que ela podia fazer. Sim. Porque senão ela faria 400, 500, ela ia forçar a ela, mas não ia o quê? Gerar aquele comodismo de falar assim, não, tudo bem, o próximo eu tento, o próximo eu tento. E aí, quando a gente pensa em relação a essa diferença nossa, eu falo assim, eu sou do simples. Eu falo assim, quando aquele empreendedor, empresário, ele tem seus números bem definidos, quando ele enxerga, hoje eu falo assim, tem empresários que a gente chega, eles não sabem, ele não sabe o que ele vendeu no dia, ele não sabe, quando você fala assim, me dá aqui sua despesa, o cara esquece da conta de luz, de telefone, ele esquece do funcionário, do imposto, e pessoas que trabalham, estão fadadas a falir ou os negócios não darem certo, porque eles não entendem seus números. Né? E eu falo assim, quando você tem ali, às vezes, um ralinho saindo ali dinheiro, nem que seja ali aos poucos, aquilo ali, né? A gente fala que a Parmalat, ela faliu por causa de uma conta de 0,01 centavo. Né? Então, imagina dentro do seu negócio, que às vezes você esqueceu ali, deixou R$50. Eu sou chato. Até hoje, na minha empresa, eu saio ali, eu vejo um ar-condicionado ligado, aquilo me mata. Porque, tudo bem, aquilo ali mas aquele todos os dias, todos os meses, todos os anos. Leva a Não falência. pode ser? Agora, por exemplo, com esporte, eu falo assim, controle de alimentação, peraí, tem que fazer, tudo bem, não tem que fazer para faltar, mas também não pode sobrar muito. Porque isso aí, todos os dias, você tem que ter. Mas tem animal, joga. Não, gente, animal tem que comer o que ele tem que comer. Né? A gente tem que comer o que ela tem que comer. Então, assim, a segurança nos números, na gestão, né, para que você tenha, por exemplo, uma coisa besta, mas fazia muita diferença. A gente tinha um controle de papel Chamex. Cada supervisor, ele tinha tantas folhas de papel Chamex, então ele tinha que ser assertivo. Se ele precisasse mais, ele poderia pegar, só que ele teria que justificar o porquê. A impressora que engoliu o papel, ele errou, o que foi, por que ele está precisando mais? Porque para aquela determinada situação, já sabíamos que ele precisava de tantas folhas. Então, você chegava lá, ele pegava as folhas. Então, assim, são coisas que você tem que manter o controle dentro da sua empresa, porque hoje a maior dificuldade é você manter uma gestão financeira saudável. Mas gestão financeira saudável, as pessoas só pensam na lucratividade, do que eles vão ganhar, mas esquecem do que eles estão gastando. Então, talvez você pode ter ali uma margem muito maior por uma pequena mudança que você vai fazer, às vezes no lanche, às vezes numa possível gestão de luz, de água. Né? Por exemplo, a gente trocava as válvulas
do banheiro, porque entendeu que às vezes o banheiro que estava lá desperdiçava muita água e até um pouquinho de sustentabilidade, porque hoje a gente vive um momento difícil, a gente vive um momento sustentável, ambiental difícil. Quantas vezes aqui, por exemplo, agora a gente está numa época de chuva, mas daqui no meio do ano talvez a gente comece a ver reportagens que é falta de água, a represa que está baixando, porque as pessoas só preocupam quando falta. Ninguém preocupa antes, ninguém faz a prevenção. As pessoas sempre vão depois do problema. Então hoje, quando você tem empresário, seus números bem definidos, aquela planilhinha de Excel, hoje a gente vê muita tecnologia, contábil, tecnologia financeira, mas as pessoas não... Aqui tem programas, gente, e eu falo até às vezes dentro da minha empresa também, tem programas que a gente não usa 80% deles, porque usa o básico. Então vai para aquela planilhinha de Excel. Né? Mas que funciona. Tem um domínio que você sabe ali, tem as suas despesas muito bem definidas, tem as suas despesas, a sua receita, mas o que eu posso fazer mais? E aí depois vai um complexo, uma engrenagem bacana, gostosa, que você vai juntar um marketing, você vai juntar, fazer algo diferente que os seus concorrentes não estão fazendo, e aí o crescimento ele é saudável. Eu tenho batido muito na tecla, quando a gente trabalha com planejamento estratégico com empresas, aí a Jaqueline da JJ esteve aqui e nós falamos muito disso, da importância. Às vezes a pessoa faz, por exemplo, um planejamento de crescimento, mas ela não faz o orçamento do ano. É isso que você está falando, vai muito nessa linha, o planejamento orçamentário, tributário, quanto que isso é importante para o negócio. E você fala de indicadores, gente, indicadores é algo assim fundamental, é o que você falou, muitas vezes você entra numa empresa, a gente vai lá fazer uma consultoria, aí chega lá, primeiro, ele não tem os indicadores, aí nós temos que levantar. Quando a gente fala em vendas, por exemplo, são N indicadores, call center tem indicadores, assim, muito indicador, Você tem indicador para tudo, Então, assim, por exemplo, se você tem um profissional de vendas, você está medindo a taxa de conversão desse profissional de vendas, você pode reparar que, aquele vende mais, mas quando você vai olhar, aquele que vende mais, talvez ele atenda até menos pessoas, mas ele atende muito melhor e por isso ele consegue bater um ticket médio melhor, um produto por atendimento melhor. Então, o tempo inteiro você tem que estar nisso. E vocês também trabalhavam muito com treinamento, Eu acredito que esse treinamento de vendas, esse acompanhamento, as reuniões estratégicas, isso faz a diferença, não faz? O Gregório, uma coisa interessante que a gente fazia, a gente pegava os nossos melhores vendedores e escutavam. Porque às vezes o script... ele tem que ser moldável. O script de venda ele tem que ser flexível. Talvez você passe para o seu funcionário um script, você tem que fazer isso, mas eu sou diferente, o Gregório é diferente, o Lucas que está atrás das câmeras aqui é diferente. Então, é para cada um. Então, a gente começou a entender as pessoas e o script que a gente ia presenciar. Tem região que, se você não tiver o sotaque daquela região, você não vende. A pessoa é desconfiada. Então, assim, são várias nuances que você, empreendedor, para empreender, gente, tem que estar disposto a ficar 24 horas e ir reparando tudo. Você tem que pensar no macro. Então, por exemplo, quando a gente observava a ligação hoje daquele operador que era o melhor, a gente entendia que às vezes uma ou duas palavras que ele falava trazia um conforto maior para o cliente, uma segurança maior. A gente mudava o script para todo mundo. Então, era o tempo inteiro isso, evolução. E o quê? Observação 24 horas. Isso. Porque às vezes aquele operador também que caía, por que ele caiu? Será que ele está com problema dentro de casa? Será que ele está... Então, assim, é importante você estar sempre flexível, sempre moldando e observando essas nuances mínimas. Porque talvez essa é a diferença. Às vezes a gente fala, é um dizer, às vezes vai vender na internet, o e-commerce, todo mundo, tem muita gente indo, querendo empreender lindo, só que talvez não sabe nem colocar ali uma cópia, copy ali dentro do seu... Na descrição do seu produto, ela erra. Então, às vezes o cliente chega lá, mas você não fisga o cliente. Então, é o tempo inteiro, acho que essa observação, fazer várias. Eu tive uma empresa de marketing também, que é bacana, e eu aprendi, porque eu acho que ninguém sabe tudo. Só que você também tem que estar aberto a aprender. Eu brinco, assim, hoje eu quero ser o mais burro da mesa. A gente tem que estar sempre em lugares, porque a gente sempre está aberto a aprender. E eu sentei nessa mesa e ele falava assim, vamos ver colocar esse produto. Ele colocava vários produtos, é o mesmo produto de várias formas diferentes. Ali com um mês ali de patrocínio no Instagram e tudo, ele entendia qual produto que era mais viável. Qual produto? Não, o produto era o mesmo. Qual a divulgação que era mais interessante, porque tinha divulgação que não tinha nada e tinha divulgação que explodia. Era o mesmo produto. Mas então era a forma de apresentar
aquele produto. Então, assim, esteja sempre flexível, mude seu script, entenda o seu cliente, o que ele está querendo, o que ele quer. Então, o call center, eu falo assim, é uma escola. Né? Assim, você vender telefone e às vezes o cara te liga. Quantos casos, gente, a gente tinha assim de a pessoa xingar todos os parentes possíveis da pessoa e bons vendedores ainda. Minha senhora, não, porque eu estou com isso, eu estou com esse produto, é bom e tudo, e ainda no final conseguir fazer a venda. Então, não é possível. As pessoas precisam, então se precisam, seja você o vendedor. Exatamente, por que não? Vitor, fala um pouquinho para nós agora do grupo, né? 3F, você falou aí, Força, Foco, Força, Fé, ou Força, Foco e Fé. Fala um pouquinho do grupo, o que é o grupo hoje, o que está ramificado aí dentro desse grupo, né? Você variou bastante, ou seja, você hoje está em vários nichos de negócio. Fala um pouquinho disso para a gente. Isso, hoje eu tenho um perfil investidor, né? Acaba que hoje eu busco empresas que eu posso investir, mas principalmente sócios que operam. Assim, acaba que você não consegue fazer, lógico, a gente coloca o nosso diferencial de gestão, de ideias, de sabedoria, de experiência, mas o grupo 3F hoje é uma holding operacional, né? Ela é a mãe de todas as empresas. A gente está no segmento hoje de mineração, né? Bauxita. Hoje a gente tem uma mineradora em Catas Altas, na Noruega, Mariana, Ipiranga. Bauxita é aquele minério que faz o alumínio, né? Ele faz a extração toda do alumínio. Hoje a gente fez ano passado uma fusão, né? Eu tinha uma loteadora que era a Urbanville, né? Junto com meu sócio Vinícius Diniz. Então, a gente fez a fusão junto com o Grupo Vitória da União. Então, a gente tem hoje uma participação do Grupo Vitória da União. Então, é loteamentos, condomínios abertos e loteamentos abertos e condomínios fechados também. Tem uma empresa hoje grande também que nasceu em Montes Claros, né, que é a Viper, empresa de som, iluminação, estruturas, para tudo que é evento. Hoje, só que a gente acaba que foi para a Bahia, né, somos dos maiores da Bahia, meu sócio André e Samira também, incríveis. Né, então, hoje a gente está dominando a Bahia, porque hoje as pessoas elas querem mais eventos, partes tanto corporativas quanto pessoais, elas buscam sair um pouco, né, da cidade e um pouco para o litoral. Além hoje, né, a gente tem o Turma Brasil, que é um colégio que na pandemia a gente aprovou, que é um colégio supletivo, 100% online. Então a pessoa tem que fazer uma prova no final. Então acaba também que é um dado também interessante que acho que todos os negócios sempre vai para um lado social. Eu gosto hoje de ir para um lado de desenvolvimento social. Não é só, lógico que, gente, ganhar dinheiro é maravilhoso, você manter um padrão de vida. Só que quando você coloca ali como se diz, onde você está indo, você está deixando um legado, você está deixando um desenvolvimento daquela, fica mais prazeroso os negócios. Então, hoje, para você ter ideia, né, tem um dado do governo. E se esse dado é do governo, então é pior ainda. Porque o que eles passam melhor. De 18 a 25 anos, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas que não têm ensino médio hoje no Brasil. Mas faz sentido, por quê? As pessoas hoje, quanto antes, elas querem trabalhar. Então, elas deixam de estudar e para trabalhar tem que ajudar dentro de casa, não é fácil. Então, que seja um salário mínimo. Alguma maneira ele faz e não foca nos estudos. E eu tinha, por exemplo, um amigo, Gregório, que ele tinha já. Que a vida é uma escola. Ele tinha hoje um salário de mais de 40 mil reais e ele não tinha ensino médio. Filha formada em medicina, filho formado em direito. Esse cara ele não vai voltar para a escola. Mas aquilo incomodava ele. Aquilo gerava ali um incômodo muito grande. Então, quando a gente teve a ideia de fazer esse supletivo online, o cara não precisa ir para a escola, ele não precisa sentar numa sala junto com outras pessoas de todos os níveis e ter que compartilhar para ele ter um diploma de ensino médio. Então, hoje a gente tem, porque o brasileiro, ele por si só, né, ele vai, né, tendo ensino fundamental, ensino médio, a vida vai ensinando. Só que chega uma hora que não justifica mais ele tentar. Então, mas é interessante esse lado também sócio, motivacional, essa parte psicológica da pessoa não ter. Às vezes tem um filho já formado e ele não tem. Então, assim, é um negócio também que a gente foi, né, que é uma questão de desenvolvimento mesmo social e gerando mais qualidade a nível Brasil. E você enxergou uma oportunidade. Você falou, opa, estamos na pandemia, as pessoas estão em casa, então você enxergou aquela oportunidade, viu que tinha mercado e aí você foi lá e opa, eu vou montar um supletivo aqui agora. Porque hoje a gente vê muita questão de bacharelado, né? A gente vê universidades, né? Você tem AD para todo lado. Em todo lado. Só que você não vê na escola. Você não vê escola. Apesar que hoje o perfil ainda do Brasil vai demorar muito
para ir nessa questão, eu falo que o brasileiro ele não sabe estudar sozinho, né? Isso é um perfil. Eu desde a época lá da EAD, meus pais, né, têm universidade, eu falava, isso não é bacana, porque o brasileiro ele não quer estudar. Ele não tem muito, são poucos que eles sentam ali, que são, né? E ele gosta um pouco do social também, sim, né? E acaba que eu falei assim, ó, isso... E foi, né? Hoje, praticamente, hoje a faculdade que não tiver EAD, ela está fadada a morrer. E aí, quando eu vi a pandemia, houve a possibilidade de você ter uma aprovação de um colégio, né? Ensino fundamental, ensino médio, mas na parte hoje supletiva, são pessoas que são... Eu consigo pessoas que já passaram dos 18 anos. Né? Você faz as provas e tudo e faz a requalificação dessa pessoa. Então, foi uma oportunidade, né, que... Igual eu tinha energia solar. Quando eu fui energia solar, a gente estudou, né? Eu vendia para um fundo, o fundo Abaitec, comprou toda a parte nossa de energia solar no ano passado. Não é só montar energia solar. Eu fui entender o negócio. As usinas elas tinham que ter a capacidade de receber aquela energia produzida por você. Então a gente foi pegando os pareceres. Então quando todo mundo foi, eu vou montar e tal, não tinha mais parecer, porque tinha usinas que só poderiam receber ali 2 megas, 3 megas, 4 megas, porque a CEMIG receberia isso na época, e ela tinha que dar vazão, para que você não guarda energia. Ela tinha que dar vazão. Então tinha que ser um dos lugares que tinha déficit. Então são coisas que eu falo assim, empreender, gente, é difícil, mas também fica muito mais difícil se você não estudar, se você não ir a fundo daquele negócio que você quer ir. Então, assim, mas as oportunidades estão aí, Gregório. Falando em oportunidades, então vamos lá, nos fala um pouquinho aqui, o empreendedor está ali e fala, nossa, o Vitor está cheio de negócio, um grupo grande hoje, né? Muitas conexões nacionais, internacionais. Como é que o empreendedor cheira negócios? Como é que o empreendedor identifica a oportunidade? Como é que é o Vitor para identificar a oportunidade? Você está ali, sai com o seu carro, aí apareceu uma notícia ali, aí, cara, deixa eu ver esse negócio aqui. É mais ou menos assim? Ou você está passando ali, ou está com uma conversa, aí você começa a conversar e, poxa, isso me interessou. Aí se aprofunda naquela conversa e dali nasce um negócio. É mais ou menos assim? Como é que é? Gregório, o dia que eu partir, eu vou ter uma conversa séria com Deus. Eu falo assim, Deus, porque a gente começa a analisar tudo, né? Assim, a gente chega aqui e você vê assim, então eu falo assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Tudo você vê oportunidade. Então, assim, só que o que eu acho que falta muito das pessoas é isso. Elas observarem mais, elas gerarem ali, né, o business plan, fazer estratégia, trabalha seu negócio quantas vezes, do bom, do ruim, como vai, né, assim, faça um negócio sempre do pior. Comece assim, ó. O pior para mim já tá bom. Se tiver bom, vai para dentro, porque aí você só vai para cima. Agora, quando o cara só pensa no melhor, quando ele vai para baixo, ele não aguenta. Então, assim, hoje eu sempre fico observando isso, né? Assim, eu acho que eu, por exemplo, eu brinco. Muitos empresários, até amigos meus aqui na região, eles são muito locais. Eu falo, gente, pega um carro, vai tomar um café em Belo Horizonte, vai tomar um café em São Paulo. Você não precisa ter reunião, não. Senta para tomar um café com uma pessoa. Fulano, pode tomar um café comigo? Porque ali você vai ver coisas que essas pessoas estão acontecendo. A gente não tem como de assimilar todas as informações. Então, hoje, às vezes, eu saio daqui para tomar café em São Paulo. Eu passo o dia, fico 5 horas, eu tomo café da manhã, almoço com alguém, tomo café da tarde, janto com alguém e você vai ali sugar o que aquelas pessoas estão fazendo, o que elas estão vendo. Então, dentro de um bate-papo, você consegue ali gerar oportunidades, ou às vezes, dentro do seu próprio negócio, você fala, puta, eu não estou fazendo isso. Tem alguém que está fazendo ali, está tendo uma expertise, ou está tendo um case de sucesso, que talvez dentro do meu negócio faça sentido. Então, eu acho assim, sai um pouco do seu dia a dia, operacional. Dia a dia, ou então do seu meio. Outro dia eu dei porque eu não faço, né? Eu dei porque eu não tenho palestra, na verdade é falar da minha vida. Sim, sim. E eu virei para as pessoas e falei assim, ó, gente, quem é que perguntou o nome da pessoa que está do lado? Quem é que na hora que foi para pegar uma água para você, trouxe uma água para o cara que está do lado? Isso. Quando foi todo mundo almoçar, você almoçou com quem você conhece ou com quem você não conhece? Porque as pessoas, elas são muito assim, elas não querem abrir para novas coisas. Só que às vezes não é que só questão, porque a gente fala muito de network, mas não é só network. Às vezes você saber o que a pessoa, o que ela está fazendo, como que ela pensa, para onde ela está se direcionando. Então eu falo assim, saia da sua localidade. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. É um ano, que eu falo, de incertezas, sim, principalmente políticas, econômicas, mas é um ano de oportunidades. Brasil, gente, é um ano de oportunidades. Para quem quer, para quem tem foco, ter força, né? Para quem quer ali fazer diferente, né? Faça, pense um pouco fora da caixa, faça o que o seu
o que o seu concorrente não está fazendo, Sim, né? sim. Acorde mais cedo, mas não é, eu sou contra. Antigamente, o povo falava assim, os coaches, tem que acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. Eu não, eu trabalhei a vida inteira para tomar banho quente. Toma seu banho quente, mas saia cedo de casa, organize sua agenda, faça, né? Se você não tem reuniões, se você não tem o que fazer, pesquise, vai estudar. Tem o Google aí, tem o YouTube aí que está Inteligência artificial está aí. Lê bastante. Hoje você tem Instagram, mas coisas boas. Não fica vendo a vida do outro, né? Você tem Forbes, você tem uma série de situações que o tempo inteiro tem pessoas noticiando coisas que outros estão fazendo, entendeu? E às vezes, se não for para o teu negócio, esses dias mesmo eu fui entender porque o Elon Musk fez a questão do foguete. Sim. Eu não quero montar um foguete, mas, porra, você tem que entender o porquê, o que esse cara pensou, qual que foi o start dele, onde foi a dificuldade dele, o que ele fez para vencer a dificuldade dele. Né? Eu, por exemplo, levo minha menina da Disney, tem montanha-russa, tem tudo, só que eu vejo o povo trabalhando. Eu gosto de ver ali, peraí, saiu um, entrou outro, aquela questão do tempo, cronometrado, a diferença, a limpeza, a organização, a gestão. Tudo bem, muita gente nem vai para isso, vai lá só para a montanha-russa. Sim, sim. Vê o que está por trás das coisas. Eu acho que isso é bacana, onde que você vai vendo oportunidades ou vai entendendo coisas para você mudar o seu ambiente. Bacana. Então, ó, muita coisa aí para a gente poder entender como é cheirar oportunidades. Me fala uma coisa, e o Norte? E o Norte, né, tá aí, quase subimos, né? O ano que passou agora, esse ano nós vamos subir, viu, gente? Então, primeira divisão, esse ano vai dar. Então, me conta um pouquinho aí de como é que foi o Norte, como é que está a gestão, né? Você é um business de negócio, embora você estava me falando aqui fora do ar, aqui você falou um pouco da questão do desenvolvimento social, é um business. Conta um pouquinho para nós desse negócio que esse negócio do futebol. Como é que é o negócio do futebol? Gregório, assim, ele é apaixonante. Apesar que eu vim do vôlei, eu acho que o futebol, você consegue entrar em áreas que acho que nem o poder público consegue. Eu falo assim, é um projeto, um business, né? É um negócio que de fato eu vejo ali a médio e longo prazo um retorno financeiro. Né? A gente está se organizando para ser clube formador. Né? Como eu te falei, né? São 9 mil clubes no Brasil, 37 apenas são clubes formadores, e essa é uma chancela anual, então clubes perdem, ganham. Ou seja, só 37, gente. Sim. Olha para você ver, no universo que nós temos. Então tem clube conhecido, Série A e Série B, que também, né, são times bons aí, que não é clube formador. Sim, é isso que você está me dizendo. Uma série de exigências. Então agora, na nossa região, né, hoje nós já entramos com a papelada, então nós temos tudo para ser um clube formador. Lógico, tem os trâmites que a gente tem que correr, mas eu acredito 100% nessa chancela, porque o CT foi construído pensando, tudo foi construído pensando nisso, nas exigências que são necessárias. Mas assim, o futebol, eu falo, gente, assim, eu não contei esse caso para você, Gregório. Por exemplo, esses dias chegou um menino, né, 15 anos de idade, do Nordeste, e aí a nossa nutricionista estava vindo, ele segurando uma banana. Inclusive, mandar um abraço para a Jun, nosso patrocinador da Brasília, que é um grande patrocinador, dá tudo para a gente. Ele estava segurando uma banana, e a nutricionista falou assim, você não vai comer? Ele falou assim, eu não sei comer. Aí ela falou assim, mas como assim você não sabe comer? Ele não sabia descascar a banana. Então a gente vê que tem um nível ruim, mas existe pior ainda do que ver. Um menino de 15 anos, que a gente vê hoje, às vezes aqueles filmes que mostra de favela, menino passa na feira, rouba uma maçã, tem gente que não tem. Tipo assim, um menino, ele comia misturinha, só que é um craque. Só que se esse menino não tiver uma oportunidade, né, como agora ele está aqui com a gente, nos próximos 2 anos, ele vai ser um funcionário de alguma... Ele não vai ter essa maturação. Pode ser que ele não vire, normal. Né? Assim, o funil é muito pequeno. Outro dia, a gente viu um menino que ele não conseguia comer. Aí, a nutricionista, né, a gente tem assistente social, eu falei, mas o que foi? Ele comia com garfo torto. Então, teve que começar a entortar o garfo para ele comer, porque ele não conseguia comer com garfo. Hoje ele já está comendo com garfo, porque foi desentortando, foi ensinando, foi tendo. Então, assim... Essa parte de desenvolvimento, de geração de oportunidades, igual, por exemplo, agora, é um período de frio. Ontem meu diretor Marlon me ligou e falou assim, Vitor, a gente tem agasalhos para época de viagem. Eu posso ceder os agasalhos? Eu falei, mas por quê? Porque os meninos não têm agasalho. Eles estão com frio aqui no CT. Nossa. Então você vê, tem um menino que não tem uma roupa de frio. E está ali tentando, né, se desenvolver, gerando. Então, assim, é um cuidado muito grande, é um cuidado que a gente tem com a família, porque às vezes a família também pressiona demais esse menino, porque são crianças, né, são adolescentes, que, lógico, têm oportunidades,
diamantes que podem ser lapidados, mas são crianças. Né? Tem que ter ao lado, né, de desenvolvimento de fato, foco ali um pouco profissional, mas também tem que ter uma parte ali da brincadeira, do lazer. Né? Aquilo ali não tem que ser, tipo, se você não conseguir isso, a vida tá fadada ao fracasso. E é o que a gente faz. Então, assim, a gente está ali ensinando coisas que talvez, se ele sair de lá, eu brinco, o Norte Esporte Clube, se esse atleta não for um atleta profissional, futuramente ele vai ser um patrocinador. Em que sentido eu quero falar? Porque ele vai vencer na vida. Né? Que esse atleta ele vai sair e ele vai vencer na vida. Você está formando vencedores como o Vitor é vencedor, né? Ou seja, você está levando aquilo do Vitor vencedor para a vida deles, né? Pra, igual você falou, homens, pessoas que possam mudar a sociedade. Interessante isso. E aí a gente tem hoje, né, as categorias de base, sub-13, a gente tem a iniciação que é de 8 a 12 anos. A gente tem hoje as categorias de base de sub-13, sub-15, sub-17. Agora a gente lançou a categoria sub-20, porque a gente viu que, como ficou muito largado esse período, esse atleta não maturou. Então a gente está dando mais uma oportunidade aos atletas que já têm uma idade um pouco avançada, de gerar essa possibilidade dele maturar para ser. A gente viu ontem mesmo um time de Petrolina, com 24 anos, né, um menino saiu do orfanato, ele jogou, ele fez o gol. Então, assim, às vezes a gente fala, porque geralmente hoje, cada vez mais esses clubes grandes, eles querem atletas mais novos. E, de fato, a gente vai ser um exportador de atletas. Talvez, Gregório, assim, isso não é a gente pensando pessimista, a gente tem que ser realista. Eu não vou ser um clube nos próximos 10 anos, 15, que vou fazer uma transação de 10, 15, 20 milhões de euros. Eu tenho que lapidar esse atleta, fazer parceria, que hoje a gente tem uma rede de relacionamento com clubes, né? Hoje a gente está no Botafogo, a gente está hoje no Cruzeiro, no Galo. Acabei de enviar um menino de 14 anos para o Galo. Só que esses vão fazer. Aí quando eles fazerem, a gente fica com a porcentagem sobre esse atleta. Então a gente tem que gerar essa maturação e exportar esse atleta para futuramente a gente fazer business e negócio com esses jogadores. E você me disse que você fez um CT assim da mais alta qualidade, do mais alto nível aí de times aí grandes no Brasil. E isso é importante para o negócio, né? Para esse business aí. Com toda certeza. Te convido, Gregório, você está me devendo essa visita. Opa! Vocês aí que estão assistindo também, vocês estão super convidados, podem visitar o CT. Hoje no CT é padrão internacional, assim, parte de grama, de alojamento, academia de última geração, parte de refeitório, assim, tudo de fato para ser referência a nível Brasil. Hoje eu tenho uma estrutura melhor que muitos clubes em Série A. Muitos clubes de Série A. Mas é um passo de cada vez. Né? Como eu te falei, estou sozinho, não é fácil, então a gente vai, faz, respira um pouquinho, faz mais. Mas eu quero, aí, nos próximos 3 anos, ser um dos maiores CTs do Brasil. Né? Então, assim, é uma meta nossa, a gente tem tudo para isso. Né? A gente está muito já, como se diz, a estrutura já está muito grande. Hoje eu falo que naquela época, né, se tivesse a Copa do Mundo aqui, clubes internacionais buscando lugares para treinar, com certeza Montes Claros iria receber uma equipe para a Copa do Mundo pela estrutura que a gente tem. Agora a gente recebeu, por exemplo, o Betim para a pré-temporada, o Vila Nova para a pré-temporada, o Atlético Paranaense estava com a intenção de vir, só que caiu, né? O Atlético Paranaense estava com a intenção de vir em janeiro para fazer a pré-temporada aqui. Então você vê outros clubes não tendo estrutura já vindo para cá, como a gente não tem o calendário hoje ainda, né? Anual, então o CT, essa parte minha do profissional, ela fica ociosa durante o tempo. Então a gente está para fazer até movimentação financeira mesmo, a gente está recebendo equipes para a pré-temporada, que era um dos business do negócio também, então, que é também lucrativo para o clube. Então assim, e agora a gente começa, né, dia 28 agora tem o arbitral, a gente começa novamente, né, aquela paixão que é o profissional, graças a Deus, a cidade, a região abraçou, Gregório. Assim, antes tinha um pouco, né, peraí, por que você não ajudou o Ateneu? Por que não foi o Cassimiro? Tinha aquele pouco dos times tradicionais. Hoje o Norte conquistou seu lugar. Então as pessoas já não têm mais essa comparação. O Norte é Norte, é um projeto independente. Apesar que a gente está sempre aberto, né, a gente quer a evolução da região. Né, a gente não é individualista nesse sentido. Pelo contrário, o Norte hoje dá estrutura para outras equipes. Né, porque não tem. Né? O primeiro ano a gente não tinha campo para treinar. Então, assim, hoje o Norte tem estrutura que possibilita até mais fácil outras equipes surgirem, mas agora, maio, né, infelizmente a gente não deu esse acesso para o nosso torcedor, faltou uma vitória apenas, mas a gente está no caminho certo. Tem equipes aí centenárias, né? Tem equipes
os 2 times que subiram esse ano, né, que foi o Aimorés e o Betim, estavam 8 anos no módulo 2 tentando, né, então a hora que for nosso, no tempo de Deus, né, mas inclusive também eu falo, quando é tempo de Deus, a gente está também organizando a cidade, a gente está organizando os nossos patrocinadores, porque quando eu chegar num nível de Série A, eu vou precisar de mais patrocínio. Talvez essas pessoas não entendam a força que é o futebol ainda. Então a gente está elevando todo mundo. A gente está tipo, subindo junto, crescendo o time, mas crescendo também a mentalidade dos parceiros, dos patrocinadores, dando essa visibilidade, esse retorno. Agora, por exemplo, eu estou sentando com todos os nossos patrocinadores e mostrando tudo que a gente fez, todos os números que a gente conquistou, que é algo, né, só nossas redes sociais foram mais de 17 milhões de impressões até outubro. Então é uma rede social hoje muito forte, né, que gera ali valor para os nossos parceiros, tem uma visibilidade. Eu brinco ali que a gente está quase uma InterTV da vida aqui, né? Abraçando a região, porque são seguidores que são orgânicos, seguidores, né? Hoje dá 20, 30 mil visualizações por dia. Então, assim, uma postagem nossa, ela chega em mais pessoas mais rápido. Né? A gente faz várias ações também durante o ano, né? A gente participa, né? Que a gente teve lá na Fenix com você. A gente tem o lançamento, que é um evento à parte, né? Que a gente faz um show, a gente trouxe no último ano um show de calcinha preta. Né? Então, assim, para trazer, né? A gente fala que é o time do povo. A gente está com esse Eu vi, o time do agora, povo. O time do povo, para gerar essa possibilidade, trazer esse barrismo das pessoas abraçarem, esse sentimento de pertencimento, e a gente está conseguindo. Então, acho que tem um lado profissional, de entretenimento para a região, porque a gente falou, né, assim, a região nossa não tem entretenimento. Então, quando você vê uma arquibancada lotada, hoje o Norte tem a maior média de público hoje, tirando as 3 potências, né, Cruzeiro, Galo e América. A gente tem a maior média de público do interior. Só que quando você olha para a arquibancada, você vê criança, você vê mulher, você vê famílias. E quando você sai dali, você vê restaurantes cheios, sorveterias cheias, né? O nosso amigo Bernardo aí da Belza arrebentando. Mas você vê ali, as pessoas saem de lá para ir nesses ambientes. Eu falo assim, gera um desenvolvimento econômico de todos, né, da cidade. Você vê ônibus vindo de outras cidades. Vindo. Então, assim, a gente está conseguindo gerar um legado bacana para a cidade, gerar um entretenimento, um desenvolvimento social. Então, acho assim, que é o que o esporte e o futebol faz. Então, vamos mais uma vez fazer um time muito forte, né, para gerar essa... E quem sabe esse ano, se Deus quiser, é o ano nosso de subir, a gente está na primeira divisão ano que vem. Bacana, estaremos juntos, torcendo, né? Então você que está nos assistindo, né? Acho importante, enquanto empreendedor, ver essa oportunidade de network, de marketing, de desenvolvimento, ligar o seu nome a um projeto tão bacana como esse do Norte. Vitor, eu te conheci, acho que foi em 2011, num curso que você fez comigo de liderança. O que te inspira como líder? Eu acho que o que me inspira é a mudança da vida das pessoas. Assim, hoje não é, eu falo, isso não é clichê, falar, de verdade, hoje eu não trabalho mais por dinheiro. Assim, gosto, né, e preciso, né, porque você tem que manter uma engrenagem, né? Hoje eu tenho muitos funcionários, muitas pessoas que dependem de mim, mas a partir do momento, né, que você muda a vida das pessoas, você evolui ali a região, você gera oportunidade, onde você deixa um legado que de fato a gente brinca, né? Quando a gente morre, acaba tudo. Pode ser que com 7 dias ali antes da missa do 7º dia, as pessoas já trocaram, né? Fala assim, vocês já arrumaram outro para o seu lugar, já trocou, os amigos já fizeram outros amigos e tudo. Só que quando você deixa legado, quando você muda a vida das pessoas, quando você gera oportunidades, eu acho que isso é o que me movimenta. Eu sou um cara extremamente, né, que a minha fé é muito grande, apesar de, né, não sou de religião no sentido de estar na igreja, mas a minha fé é muito grande. Então, quando você faz algo por alguém, eu acho que Deus te dá em dobro. Então, essa é a minha, né, essa motivação, essa é o que me inspira hoje a empreender, a ser não só também do lado profissional, mas pessoal. Né? Hoje eu tenho uma princesa, minha filha, que eu quero deixar. Né? Quando eu estou escrevendo meu livro, eu contratei, né, uma ghostwriter, que a gente chama, né, uma escritora fantástica, que de fato eu não tenho essa sabedoria, não tenho essa expertise de escrever. E ela consegue gerar aquele sentimento nas palavras. De verdade, é como se eu estivesse lá dentro do livro mesmo. E aí ela me perguntou, mas por que você quer escrever um livro? Eu falei assim, porque eu quero que a minha filha, quando ela tiver consciência, ela entenda a história do pai. E ela começou a emocionar. Eu não falei assim, eu preciso ter uma cópia apenas. É lógico que o que eu puder transparecer e transmitir para as pessoas, né, servir para as pessoas, interessante. Mas ela falou assim,
ela se emocionou. Ela falou assim, eu nunca, porque todo mundo quer vender, quer ser best-seller, quer ganhar dinheiro, quer isso. Não, eu falo assim, eu quero uma história real, é uma história de altos e de baixos, às vezes até mais baixos do que altos, mas é uma história vencedora no sentido não só do dinheiro, mas das amizades, né? Pra você ver há quanto tempo eu te conheci, hoje você está me recebendo aqui, graças a Deus a gente tem portas abertas em todos os lugares, então isso é um legado, né? Ser bem recebido, ser querido, ser uma pessoa que hoje, né, tem entrado em todos os setores. Eu até brinco politicamente, eu fico de um lado, de outro, eu falo assim, tipo, eu tenho acesso a todas as pessoas. Então, assim, não levanto bandeira, não tem aquela questão de, né, de briga, de nada. Então, assim, quando você tem uma vida dessa, você fala assim, puxa, eu acho que o vencer é isso. Né? Quando você deita a cabeça no travesseiro e fala assim que você pode dormir em paz, né, que no outro dia está tudo certo. Que bom, que Deus continue te abençoando. Como é que chama o seu livro? Convocado para Vencer. Tá, já tem prazo de... Eu, assim, é uma briga minha, porque a gente gera sempre desculpa, né, de correria e tudo, mas eu já 90% dele já está pronto. Então agora é finalizar, né? E bacana porque eu tive até um insight agora, né, que eu vou finalizar dessa maneira, eu já posso até dar esse... eu queria finalizar, né, como eu comecei com o vôlei, e eu coloco, meu livro vai lá atrás na minha infância e começa no vôlei, né, quando aconteceram coisas ruins na minha vida, e eu queria finalizar esse livro trazendo o futebol da primeira divisão. Eu finalizar o livro e falar assim, ó, voltei forte, voltei trazendo aqui um futebol, lógico, contando toda a minha história de call center, enfim. E eu não ganhei, a gente faltou uma vitória, 3 pontos, e aquele me chateou muito, então um certo dia pensando, né, eu falei assim... Puta, eu tive um insight. E o que eu quero passar para as pessoas? Gente, tem hora que você vai fazer tudo. Eu, inclusive, esse dia na palestra, eu perguntei assim, tinha alguns torcedores que me conheciam, eu falei assim, onde vocês acham que eu errei? Aí o cara falou assim, você não errou, nós tínhamos o melhor time. Mas eu não consegui meu objetivo. Nem por isso vai me fazer abaixar a cabeça e nem por isso vai me fazer desistir. Então, a dica final do meu livro vai ser assim, mesmo vai ter hora que você vai fechar os olhos e falar assim, eu fiz tudo, vai olhar para Deus e Deus, não é possível, mas tudo é no tempo dele, galera. Então assim, continue lutando, continue insistindo, né? Seja um cara resiliente, seja uma pessoa resiliente, e faça o seu, a hora vai chegar. Então eu termino assim, mesmo fazendo tudo, né? Então eu não finalizei no meu objetivo, mas me trouxe ali um insight bacana para passar para as pessoas que com todo investimento, com a melhor estrutura possível, os melhores jogadores, os melhores salários, eu não consegui o que eu tinha para conseguir. Um dos principais objetivos, consegui vários outros. Então essa fica a dica. Continue, persevere. Perseverança, que bacana. Gente, que entrevista maravilhosa, assim, entrevista simples, né, de um grande empreendedor hoje, né, um empreendedor de sucesso, que está no pódio do sucesso, mas que tem essa simplicidade, essa leveza, né, e muita coisa para passar para a gente de uma maneira muito simples, mas riquíssima, né, riquíssima. E todos nós somos convocados para o sucesso, né? Se você está aqui nos acompanhando no pódio, você também pode. No pódio você pode chegar lá com persistência, né, pegando essas lições que levam esses grandes empreendedores ao pilar do sucesso. Bom, eu quero parabenizar e agradecer o Vitor, primeiro por ter aceito o convite, para nós é de uma maneira maravilhosa, você está passando isso para tantos empreendedores, para tantas pessoas que vão estar vendo o nosso podcast. Quero te entregar esse pequeno troféu do pódio, tá? Obrigado. Victor Oliveira, Grupo 3F, Norte Esporte Clube, está aqui porque você está no pódio, tá? É um cara que eu admiro muito, eu acho que, né, sempre acompanhei, né, fiz há muitos anos atrás. Liderança Coach. Liderança com você. E pode ter certeza que aprendi muito, né? Muita coisa eu usei, né, em minha vida, continuo usando. Eu acho isso aí. A gente troca de experiência, troca de cases, né? De entendimentos de vida mesmo. Né? Eu acho que todo mundo tem o seu, mas acho que a gente tem que ter essa troca contínua. E fica aqui o meu carinho por você, né? Estou aqui por você. Obrigado. Tá? E por tudo que você faz, pela pessoa que você é, a liderança que você é. Tá? Você é um cara que motiva as pessoas pela sua simplicidade, a forma de transparecer, de falar. Então isso, estou aqui muito satisfeito e honrado de receber esse convite. E agora também o meu presente, convocando aqui para essa temporada. Opa! Tá? Que é o presente nosso. Posso abrir aqui? Então vamos ver aqui, gente, como é. Te convocando. Olha, depois que maravilha, vou ler aqui. Olha, ganhei aqui, gente, olha. Já estou sendo convocado, o manto aqui, olha. Dá licença aqui, vou tirar aqui, Vitor, depois eu vou ler aqui. Tem um recado, fala da empresa. Tá aqui, ó, Vitor Oliveira, né? Eu vou ler.
E aqui está o nosso manto, dá licença aqui, vou tirar, tá? Olha aqui, porque torcedor, assim, eu acompanhava, eu não fui em nenhum dos jogos, infelizmente, às vezes eu também tenho viajado bastante e também tem criança nova em casa, mas acompanho pela internet, às vezes eu assisto ali pela internet, torci muito e esse ano eu prometo que eu vou no estádio, tá? E quero ir, e convoco todo mundo, tá? Tá aqui, ó, gente, olha, que maravilha, vamos estar junto, né, isso, tá? Porque é um time do nosso coração, da nossa cidade, do nosso povo, né? O time do povo tá aqui, ó, Bellis, Seja Prime, Dallas Motel, Cicobi, BH, olha, tanta gente bacana aqui, posso esquecer de alguém, Cross Mineração, Tecnopave Urbanismo, Drogaria São Pedro, Grupo 3F e MR, a Carnes Boutique. E fora outros, né? A gente conseguiu esse ano 78 parceiros. Acho que a gente está conseguindo fazer, Gregório, assim, uma mudança mesmo de chave. Mas gerando também, de fato, assim, você que quer, né, vendendo meu peixe aqui, aproveitando com certeza a sua audiência, né, quer ser um patrocinador, não é? A gente tem vários possibilidades, a gente tem como parceiro, às vezes, né, como uma Cicobi Credinor que quer aparecer mais, sim, né, sim, e tal, tipo sim, assim, que são investimentos maiores, mas a gente tem patrocínios e parcerias também menores para você estar lá, para você ter essa vivência, para você, às vezes, expor uma placa, divulgar né, o seu panfleto, algum produto que você tem. Então, pode nos procurar, que é lá a casa, né, como eu gosto de usar um exemplo de um menino que chegou numa humildade, né, que é o da CS Sucos. Ele falou assim, Vitor, meu sonho era... Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, o que você tem? Eu vendo suco. Eu falei, então você vai me dar o suco. Nós vamos mudar a sua vida. Então, assim, é um lugar também que a gente abraça pequenos projetos e hoje ele já melhorou. Ele já quer estar em 2025 porque foi bom para ele, ele fechou novos negócios, gerou a visibilidade, né, que ele nem esperava. Então, eu acho que é isso, é deixando legados. Quando eu falo mudar vidas de pessoas, mudar vidas de empresas, ao mesmo tempo, cara, como eu falei, se aquele atleta não ser profissional, vai ser meu patrocinador, se às vezes aquele patrocinador não está na camisa, um dia ele vai ser. A gente vai crescer juntos e vai fazer as pessoas, né, mudarem as suas vidas. Que bacana. Muita gente aqui, os campeões de 2024. Eu gosto dessa imagem, né, de gladiador, né, de luta. Eu acho que isso traz muita força, principalmente no futebol. Então, Vitor, parabéns, né? Nós queremos agradecer a você também que nos acompanha, você está sempre aqui no pódio. E aí o nosso agradecimento a você, né, que está gostando do nosso podcast, de estar aqui no pódio. Encaminhe isso para outros empreendedores, para outras pessoas, né, para pessoas de fora, porque aqui a gente quer trazer conhecimento e prática de quem já tem os pilares do sucesso, né? E como eu disse, venha conosco, venha estar sempre no pódio. Muito obrigado a você, esperamos você na próxima segunda-feira, estaremos juntos. Grande abraço!